Hey guys, how are you doing? Seja muito bem-vindo ao canal Inglês na Prática. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Alencar e hoje eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que estuda inglês. Você sabe o que é o estresse da língua inglesa? Nossa, como estudar inglês estressa? Um negócio difícil, não entra. Bom, pode até ser, mas não é desse tipo de estresse que eu tô falando. A língua portuguesa é uma língua de ritmo silábico, a gente costuma ali pronunciar todas as sílabas que formam a frase. Agora, na língua inglesa já não é da mesma maneira. Eles possuem o estresse da língua, que nada mais é do que uma ênfase nas palavras mais importantes da frase. Por exemplo, como é que você leria essa frase aqui? Eu diria que a gente leria mais ou menos assim: My son went to bed early because he was tired. Né? Meio silábico, exatamente como a gente é acostumado na nossa língua materna. Mas no inglês a gente precisa aplicar o estresse da língua nas palavras mais importantes, que são aquelas que carregam significados. E para a gente entender como é que a gente vai estruturar isso nas frases, a gente vai separar por dois grupos de palavras. O primeiro deles são as content words, que são as palavras que carregam todo o significado da frase, né, as palavras mais importantes. E o segundo delas é o grammar words, que são todas as outras palavras que são necessárias gramaticalmente ali para a concordância da frase. Então, vamos aplicar nesse exemplo que a gente está vendo aqui agora. As content words nessa frase aqui são 4, que são as mais importantes: son, bed, early e tired, que é tudo aquilo que eu quero transmitir com essa frase. Então vai ficar mais ou menos assim, mais ou menos porque a minha pronúncia não é perfeita, né? Mas vamos lá. My son went to bed early because he was tired. My son went to bed early because he was tired. Dá pra perceber, é claro que eu dei ali um pouquinho mais exagerada, mas deu pra perceber ali a ênfase nas palavras que a gente separou como as palavras mais importantes. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa um like, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nesse outro exemplo aqui, as palavras mais importantes são coffee e tea. Would you like coffee or tea? Você gostaria de café ou chá? São as duas palavras que carregam todo o significado da frase. Então, perceba que a ênfase vai sempre ficar nelas. As outras palavras vão ser pronunciadas de maneira mais sutil, mais soft. Esse outro exemplo. My phone is broken, so I'm going to buy a new one. My phone is broken, so I'm going to buy a new one. Deu para perceber quais são as palavras importantes? Phone's broken, buy, new one. Agora, uma coisa importante é que não tem via de regra para todas as frases do mesmo jeito. Vai depender muito do sentido da frase, né? Que é a coisa mais importante, o significado que você quer transmitir. Vamos fazer um exemplo aqui com uma frase bem simples, que é How are you? How are you? Normalmente nessa frase a palavra com ênfase é are. How are you? Né? Normalmente, mas pode ter um outro caso, por exemplo, que eu chegue aqui numa sala, tem 3 pessoas, mas eu quero falar com aquela pessoa ali especificamente. Então eu vou olhar para ela e vou falar How are you? Nada me impede de fazer isso. Tá correto da mesma maneira. Tudo vai depender da ênfase que eu tô dando, das palavras importantes e a mensagem que eu quero transmitir. Então uma dica para você: já inclui essa estrutura do estresse da língua inglesa nos seus estudos, que você já vai praticando da maneira correta. Então você vai perceber que você vai ficar fluente com muito mais naturalidade e falando de maneira mais próxima do que um nativo fala. Bom, espero que vocês tenham gostado e aprendido aí, né, com essas dicas de pronúncia do inglês. E that's about it. Thank you so much, guys, for watching, and I'll see you guys in the next video.